Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Como andam os seus estudos? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as sequências numéricas, o que elas são, quais são as suas respectivas formas de recriá-las e também um pouquinho sobre a nossa progressão aritmética. Eu sou o Franco e vamos nessa pequena jornada dessas sequências numéricas ordenadas, né, que a gente tem para poder descrever. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre as sequências numéricas e dar um foco maior na nossa progressão aritmética. Vamos tentar entender, então, quais são as etapas que cumprem isso daí. Então, hoje nós vamos ver o que é uma sequência numérica, sua respectiva definição, quais são as respectivas classificações da nossa sequência numérica. Será que existe um tipo de sequência numérica único? O que é a progressão aritmética, né? E como que ela se apresenta para a gente com o respectivo termo geral, uma interpolação dos termos, né? E o soma dos termos. E o que é interpolação, né? Somar um, outro, agrupar esses caras, o que é cada um desses processos, né? Ajustando aqui assim, para ficar um pouquinho mais centralizado, pronto, agora sim. Então, ó, na aula de hoje nós vamos dar uma olhadinha principal nesses caras, amigo. Então, vem comigo. O que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica é quando você tem qualquer tipo de ordenamento entre os números. Então, ó, é o conjunto ordenado de números em que cada elemento ocupa uma posição. Pode ser finito ou pode ser infinito. Então, nós temos aqui já uma interação entre elas. Sequência numérica, então, a gente pode pegar infinitos números, quaisquer, contanto que colocamos eles em ordens, em posições. Então, se você pegar assim, vários numerozinhos, né? Você recorta vários numerozinhos e joga assim dentro da sua sala, né? Você começa a organizar eles. Qual foi o que você pegou o primeiro? Qual foi o que você pegou o segundo? Qual foi o que você pegou o terceiro? Quarto? Isso gera infinitas sequências numéricas que você pode ajustar, certo? E se você tiver infinitos números. Então a ideia principal é uma organização de elementos dada a nossa respectiva posição. Então, ó, nós temos dois exemplos aqui. Nesse exemplo, então, eu tenho em que os termos 1, 3, 5 e 7. Isso parece ser os nossos números ímpares, né? Maiores do que zero aqui assim. Então quer dizer que a gente vai chamar essa sequência e ordenamento deles, ó. O nosso primeiro termo, normalmente a gente chama de A1, sendo que é uma sequência, um elemento que está na primeira posição, e a gente chama então esse primeiro termo. Nosso primeiro termo aqui no caso é o nosso número 1. O nosso segundo termo, então, quem é que vai estar na nossa respectiva segunda posição? Vamos estar, então, aqui ó, com o nosso A2, ele é igual a 3. Aí, finalmente, quem é que está na nossa terceira posição aqui dessa sequência? Na nossa terceira posição, nós podemos encontrar, então, aqui o nosso número 5. E, finalmente, na nossa quarta posição dessa sequência, nós encontramos aqui o nosso número 7. Bem, como existe um certo padrão, né, aqui que existe nessa sequência, a gente consegue até descrever quem vai ser o nosso quinto termo. Vamos lá, vamos pensar. Nós temos o número 1, nós temos o número 3, o 5 e o 7. Estamos, então, como se a gente pegasse os termos ímpares, ou seja, o que a gente está fazendo é pegar o termo anterior e somamos 2 neles, né? Então, nesse caso, o nosso próximo termo, por exemplo, quem é o nosso quinto termo? Quem é o nosso próximo número ímpar, logo depois do 7? Nós temos aqui o nosso número 9. E assim por diante. Nós podemos generalizar também o como que a gente encontra qualquer termo dessa respectiva sequência. Mas aí a gente vai ver já já. Agora já na nossa segunda sequência, olha só, nós temos o número 2, 4, 8, 16, já é um pouquinho diferente, olha só o que está acontecendo. O nosso primeiro termo, como a nossa sequência de cima, né, eu chamei de A1, A2, A3, A4, só para mostrar que existem elementos diferentes, né, eu vou chamar então a nossa posição de B1. Nossa posição B1, então, é a primeira posição dessa nossa sequencinha. Vamos chamar essa sequência de A e essa é uma sequência B. Então, o elemento B1, por exemplo, dessa nossa sequência é o nosso número 2. Já o nosso segundo elemento, o nosso B2, ele tem que ser o nosso número 4. Olha lá, e aqui nós temos então o nosso terceiro termo, nosso B3, né? Ele tem que ser o nosso número 8. E aí nós temos o nosso B4, que é a quarta posição, nós temos o nosso número 16. Com isso, a gente começa a entender que existe um padrão nessa escolha de números, nessa sequência numérica aí, ela está obedecendo um certo padrão. Nesse padrão, perceba que, olha só, do número 2 por 4, a gente adicionou 2, né? Ou a gente pode ter multiplicado por 2. Agora, do 4 por 8, poxa, a gente adicionou 4, ou a gente está multiplicando também o termo por 2. Aí do 8 para 16, nós estamos somando 8, ou estamos multiplicando ele por 2.
Perceba que em cada um desses elementos, nós estamos multiplicando os elementos por 2 ou somando os outros números, né? Estamos somando basicamente, né, o número que está na posição, estamos duplicando ele. Então vamos tentar entender. Será que é mais simples eu pegar o elemento e multiplicar por 2 ou tentar descobrir o elemento na posição para depois somar com ele? Parece mais simples multiplicar, né, o nosso anterior por 2 aqui. Então, usando esse padrão, vamos lá. Se o nosso termo é 16 e a gente quer saber então quem é o nosso próximo termo, nesse caso aqui é o nosso B5, o padrão que a gente consegue identificar é, poxa, os números estão sendo multiplicados por 2, olha. 2, 4, 8, 16. Então, o próximo que a gente vai efetuar a multiplicação é o nosso número 32. Perfeito, encontramos ele e assim por diante. Essa sequência ela não tem uma limitação. Quando não existe uma limitação de elementos dentro de uma sequência numérica, a gente fala que ela é uma sequência infinita, né? Ela não é finita. Finita é quando tem termos delimitados, né? Um início e um fim bem determinado. Aqui nós temos o início, mas nós não temos um fim para ela. Quer dizer que ela vai ser uma sequência infinita. Quanto à nossa lei de formação de uma sequência, então, ó, nós vimos o que identifica ela, quais são os respectivos elementos. Nós temos 3 tipos de classificações de uma lei de formação. O que é uma lei de formação? A lei de formação é o que recria essa sequência, ou seja, é a regra que você vai organizar esses números para serem gerados. Então, nós temos 3 regras principais: a regra de recorrência, a regra de termo geral ou de uma propriedade dos elementos. Então, eu decidi separar em cada uma delas para você poder visualizar melhor quais são essas características diferentes das sequências. Vamos primeiro à recorrência. O que acontece quando nós temos uma sequência que ela é uma recorrência? Recorrência, pensa bem, é algo que se repete sempre, né? Então, uma sequência de recorrência, a gente está pensando em que é uma sequência em que ela depende do termo anterior para ela se continuar. Um tipo de sequência de recorrência, por exemplo, que nós conhecemos é a nossa sequência de Fibonacci, né? Que gera o nosso número de ouro. Ele é uma sequência que nós temos uma sequência de somatório dos 2 termos anteriores sempre, né? Mas vamos dar uma olhadinha nessa sequência aqui que eu gerei para gente. Vamos lá. Vamos escrever a sequência finita cujos termos obedecem à seguinte fórmula de recorrência. Então, quer dizer que a partir de um termo, nós vamos encontrar todos os outros, né? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens da nossa fórmula de recorrência? A nossa vantagem da fórmula de recorrência é, ela nunca vai mudar, ela sempre vai depender do termo anterior. A desvantagem é se a gente precisar do 100º, 25º termo, né? O termo número 125, lá na posição 125. Aí temos um problema. Por quê? Você vai ter que recorrer a eles, né? Você vai ter que sempre somar todos os outros termos para chegar nele. Calma, existem algumas soluções práticas para isso que a gente vai encontrar em termo geral. Mas nesse caso aqui, por exemplo, ó, o nosso primeiro termo, que eu chamei de A1 aqui, e o nosso AN, ou seja, o nosso termo que está em qualquer posição N. O que quer dizer N, né? Nós sabemos que as posições elas têm números naturais, sempre primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. Esse nosso N, ele vai falar em qual posição está o elemento que você está buscando. Então, quando nós generalizamos, quer dizer que ele está em qualquer posição, e nós chamamos o AN essa posição qualquer, na verdade, nós chamamos de N, é a posição que ele quer. E está dizendo, então, que a partir do nosso termo geral, o nosso AN, né, que é um termo que exclui qualquer posição, é sempre o nosso termo anterior mais 3. Com N pertencente aos conjuntos 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, essa nossa sequência ela só possui 6 posições. Por quê? Nós sabemos que o nosso A1 é igual a 2. Então, vamos tentar encontrar quem são os outros da nossa sequência. Quem é o nosso A2, por exemplo? O nosso A2, ele nada mais é do que o termo anterior, ou seja, o nosso A2 menos 1, ou seja, a posição 2 menos 1, somado com 3 no elemento. Poxa, mas quem é o nosso posição 2 menos 1? É a mesma coisa que escrevermos o nosso A1 mais 3. Então, para a gente, que nós sabemos que é o nosso termo anterior, nós sabemos que o primeiro termo é 1, quer dizer que o nosso segundo termo, então, nada mais é do que 2 mais 3, que vai gerar para a gente o nosso A2 igual a 5. Utilizando essa mesma recorrência, então, nós estamos pegando o termo anterior e somando 3. A gente pode utilizar uma sequência, vamos lá. Ó. O nosso A3, por exemplo, ele é como se fosse o nosso A2 mais 3.
Quer dizer que o nosso A3 ele nada mais é do que o nosso 5 mais 3. Então, o nosso A3 ele tem que ser 8. Olha só essa nossa sequência. Então, quer dizer que o que a gente está fazendo é somar três elementos, desculpa, não três elementos, o nosso número 3 no nosso termo anterior. Então, ó, de uma forma de recorrência, né, a gente vai repetindo isso várias e várias vezes, a nossa sequência ela fica escrita assim. Teremos, então, nosso número 2. Aí depois nós vamos pegar o 2 e somar 3. Teremos então 5. Nós vamos pegar o 5 e somar 3. Teremos o 8. Depois do nosso 8 vamos somar 3. Teremos o 11. Nós teremos o 11 e vamos somar 3. Vamos ter 14. E finalmente nós vamos ter o nosso último termo, né? Que vamos ter o 17. Mas Franco, por que nós vamos ter o nosso último termo? Bem, aqui, a nossa lei de formação garante que para todo n, ou seja, para qualquer posição pertencente ao nosso conjunto, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o nosso n, ou seja, a nossa posição, só pode ir até o nosso número 6, não pode ser anterior. Então, para a gente, então, nós teremos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições aqui nesse carinha. Prontinho, chegamos nele. Temos 6 posições desses elementos. Tudo bem até agora? Recorrência é algo bem tranquilo. Você necessita somente do nosso termo anterior. Vamos lá. Quanto ao nosso termo geral, então, da nossa sequência. Escrever uma sequência sobre o nosso respectivo termo geral você já tem uma fórmula já específica para aquele termo. Então você consegue encontrar qualquer um dos elementos dele. Ele é semelhante um pouco à nossa forma de recorrência, mas eu vou mostrar aqui o caso de que a gente não precisa do nosso termo anterior. Por exemplo, digamos, aqui na nossa lei de formação, o nosso termo geral ele é dado por AN é igual a 2 elevado a N, com N pertencente aos termos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, nessa sequência temos somente 4 elementos. Como nós temos somente 4 elementos, digamos que eu queira o meu terceiro termo. Direto, eu não vou gerar nenhum outro termo anterior. Então, se nós queremos o nosso terceiro termo e o nosso n pertence a 1, 2, 3 e 4, quer dizer, então, que eu posso escrever simplesmente o nosso 2 elevado à terceira, que isso equivale a 8. Perceba aqui, qual é a grande diferença quando nós temos um termo geral e quando nós temos a recorrência? O termo geral, nós não precisamos de termo nenhum anterior. Ele vai ser calculado diretamente por uma fórmulazinha de recorrência. Teremos aqui, então, só para poder completar a nossa sequência. O nosso A1 é 2 elevado a 1, que é 2. O nosso A2, ele é para a gente 2 elevado ao quadrado, que para a gente gera 4. Aí nós temos o nosso A3, que acabamos de calcular, né? Teremos 2 à terceira, que por sua vez é igual a 8. E finalmente nós temos o nosso A4, né? O termo quarto dessa sequência. Teremos 2 elevado à quarta, que por sua vez é igual a 16. Perceba que os nossos elementos aqui estão sendo sempre multiplicados por 2, né? Muito parecido com o nosso exemplo inicial de saber como é que é uma sequência. Entendeu a ideia, essa sensibilidade que a gente consegue analisar? É sensível, então, é perceptível que você tem. Então, a partir do recorrência, você vai somando com termos anteriores, você vai recorrendo sempre ao termo anterior. Agora, na forma geral, você pode simplesmente colocar a sua posição, em qual posição você quer para encontrar o elemento. Tudo bem até agora? Vamos lá. E finalmente, quanto à propriedade dos elementos. Existem sequências numéricas em que elas têm propriedades específicas e você consegue descrever ela facilmente, sem ter nada. Por exemplo, eu quero todos os múltiplos de 3. Bem, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6 e assim por diante. Eu consigo descrever todos os nossos elementos? Consigo. Então, ó, a gente pode falar sobre qualquer tipo de ordem ou regra, né, determinada. Por exemplo, nesse aqui. Nessas propriedades dos elementos, nós queremos escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita, existem infinitos termos, pelos números primos positivos colocados em ordem crescente. Olha lá, então vamos lá. Vamos pensar. De novo, lembrando aí, bastante importante, né? O número 1 não é primo, certo? Então começamos com 2, logo depois nós teremos o 3, aí teremos o 5, o 7, o 9 não é primo, tá? Nós teremos aqui o nosso número 11. Olha lá. Temos os nossos 5 termos iniciais da sequência dos primos. Por quê? A lei de formação ela é determinada dessa forma, é como se fosse uma frase, uma regra que está sendo determinada. Eu quero saber quantos meses tem no ano. Bem, essa é uma lei de formação que vai ser definida, de janeiro até dezembro, né? Você consegue ordenar isso daí, se você colocar um valor numérico para eles. Então essas são as diferenças das leis de formação que nós temos para as sequências numéricas.
E entre elas, então, temos finalmente a nossa, talvez, né, uma das mais famosas, que é a nossa progressão aritmética. A progressão aritmética, ela nada mais é do que uma sequência numérica em que ela tem uma lei de formação bem simples. Ela sempre vai fazer o seguinte, é uma sequência numérica pensa no conjunto grande, né? E a nossa PA é um tipo de conjunto que faz o seguinte, que a partir dessa sequência, nós sempre vamos ter um somatório, uma soma, uma subtração constante de elementos. Então, ó, uma PA, progressão aritmética, a gente vai começar a chamar ela somente de PA, tá bom? É uma sequência que a diferença dos termos consecutivos é constante. Então quer dizer que eu sempre estou adicionando o mesmo termo ou eu sempre estou subtraindo os mesmos termos, né, quando eu quero encontrar termos posteriores. A vantagem disso é que nós conseguimos recriar ela por uma lei de formação. E essa constante que a gente está somando ou subtraindo, a gente vai chamar ela aqui, ó, a partir de agora, de razão, tá? Essa é a razão de crescimento ou decrescimento que nós temos da nossa progressão aritmética. Então, ó, como que a gente encontra a razão? Nós temos o nosso termo posterior, a gente pode chamar de AN, e a gente vai subtrair do nosso AN-1. Ó, isso daqui é índice, tá? Toma cuidado, isso daqui fica na partezinha de baixo, não A vezes N não, tá? Criatura iluminada do meu coração. Então, se você faz essa subtração entre os elementos, você sempre vai encontrar a sua respectiva razão. Agora perceba, nós vamos estudar outro tipo de sequência numérica, que é a nossa progressão geométrica. Cuidado, lá não é soma e subtração, é outro tipo de processo. Então, ó, utilizando essa respectiva norma, vamos tentar identificar aqui a nossa razão dessa progressão aritmética. Na nossa progressão aritmética, nós temos o termo 3, 7, 11, 15. Poxa, vamos ver o que está acontecendo aqui? Qual é a nossa razão, então, dessa sequência? Vamos pegar de qualquer termo. Por exemplo, se a gente pegar o termo 11 e vamos subtrair do nosso termo anterior. Nosso termo anterior é o 7. Teremos 11 menos 7 gera 4. Opa, encontramos esse carinha. E agora, o posterior aqui, ó, vamos tentar um outro. A nossa razão ela vamos dizer o nosso 15 e o 11. 15 menos 11, o que isso acontece? 15 menos 11 vai gerar também 4. Tá, mas e os iniciais? Vamos testar só mais uma vez aqui para a gente encontrar essa razão. Teremos aqui, ó, 7 menos 3 também gera 4. Essa é a nossa razão, então, que existe essa progressão aritmética. Perceba que essa progressão aritmética ela está aumentando, né? Nós vamos já classificar ela daí. Então, ó, com isso você consegue até prever quem é o nosso próximo termo. Vamos pensar. O nosso 15, se a razão de crescimento é de 4 em 4, quer dizer então que o nosso termo aqui seria o nosso termo 19. Por quê? É 15 mais 4. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nesse outro aqui agora que nós temos. Ó. Olha só, nós queremos uma razão aqui. Nosso 5 para o 9, para o 13, para o 17 e depois para o 21. Vamos lá, vamos pensar. Será que isso daqui acontece? Como que a gente faz? Vamos pegar aqui, vamos pegar do 17 do 21. Teremos então posterior 21 menos o anterior, 17. 21 menos 17 gera para a gente também 4. E finalmente temos aqui, ó, nosso... Vamos testar só mais um aqui, do 13 para o 9. 13 menos 9 gera também para a gente 4. Quer dizer que a razão dessas duas sequências elas são iguais. A nossa razão é igual a 4. E ambas as nossas sequências elas estão aumentando de valor, né? Nós já vamos dar o nome delas aí assim, né? De uma sequência crescente. Então, o termo geral que a gente consegue analisar de uma PA, ele sempre pode ser descrito o seguinte, ó. Se você quer uma posição ou qualquer coisa de uma progressão aritmética, você precisa de somente dois elementos. Você precisa de quem é o primeiro termo, ou seja, a partir de quem ele vai ser adicionado, e a gente precisa saber a nossa razão respectiva. Por quê? Quando a gente descobre esses elementos, o que isso gera para a gente? Vamos lá, deixa eu só mostrar para você aqui. Se a gente aplica a propriedade distributiva entre esses elementos aqui, teremos o nosso primeiro termo mais a razão vezes a posição, menos a nossa razão. Olha lá, esse daqui é o nosso enésimo termo. Só que vamos tentar descrever esse carinha aqui, ó. Isso daqui é o nosso primeiro termo, mais a razão vezes a quantidade de vezes que nós temos na razão. Esse é o nosso enésimo termo mais a nossa razão. Então, o que acontece aqui, ó, para a gente chegar esse cara para esse, o que a gente está fazendo é somar diversas razões até chegar nessa respectiva posição.
Se eu estou na minha quinta posição, por exemplo, quer dizer que eu somei 4 razões para chegar lá. Tá, beleza. É um pouco abstrato, mas vamos tentar visualizar como que isso acontece. Vamos lá. Eu quero, por exemplo, o 20º termo dessa PA. Eu tenho uma PA aqui, que ela começa com 3, o 7, depois ela vai para o 11. Poxa, mas dá trabalho, né, de chegar no 20º termo. Ah, Franco, eu vou fazer no braço. Eu já identifiquei que a minha razão aqui, ela é 7 menos 3, que é igual a 4. Então eu vou somando termos até chegar no 20º. Perfeito. E se eu quisesse, sei lá, um milionésimo termo disso daqui, para a gente poder analisar? E porque nós conseguimos descrever quaisquer elementos dessa progressão aritmética. Então, pode ser que dentro desses termos que nós conseguimos descrever, a gente consegue avaliar, então, uma posição muito grande, infinitamente grande. Mas olha só com isso a gente já conseguiu metade do nosso trabalho, que é encontrar a respectiva razão. Se a gente encontrou a razão e nós queremos o 20º termo, vamos lá, vamos substituir na nossa fórmula. Nós queremos o nosso 20º termo, ou seja, o nosso elemento na posição 20, o A20. Sabemos que o primeiro termo da nossa sequência, ele é o número 3, aí vamos somar com a posição menos 1. Por que a posição menos 1? Porque é a quantidade de vezes que eu estou somando essas razões, tá bom? Essa é uma forma da gente poder descrever quantas razões estão sendo adicionadas ali. Nós teremos aqui 20 menos 1, vezes a nossa respectiva razão, que nós temos aqui 4. Então, ó, o que acontece esse n menos 1 vezes a razão? Digamos que você queira o quinto termo, você está saindo do primeiro termo, olha lá, primeiro termozinho aqui, ó. Então, ó, daqui para cá eu tenho que somar uma razão, duas razões, três razões, quatro razões, olha só. Então é sempre a posição menos 1, eu não quero o quinto termo. Para a gente, então, esse cálculo aqui, ó, vai gerar nosso 3 mais 19 vezes 4, né? Teremos então aqui 19 vezes 4, eu tenho sempre uma dicasinha, né, para isso aqui, né? 19 é a mesma coisa que 20 menos 1, né? Então a gente pode fazer aqui assim, 80 menos 4 fica 76, mais 3, né, vai gerar para a gente ó, o nosso número 79. Olha lá, direto já o nosso resultado. Então, fica uma dicasinha, eu sempre gosto de aplicar distributividade aqui, porque eu acho que facilita um pouco os nossos cálculos. Sempre tem um númerozinho simples para a gente calcular. Beleza, entendemos então como que funciona o nosso termo geral da sequência da nossa progressão aritmética, né, que é uma sequência numérica, sem precisar construir todos os elementos. E isso sempre a gente consegue analisar dentro da progressão aritmética. E outra coisa interessante, ó, a nossa progressão aritmética ela parece muito com uma função afim, uma função de primeiro grau, mas ela não pode ser descrita como uma função de primeiro grau. Por quê? Vamos lá. Aqui nós estamos falando, o nosso n, ele pertence aos números naturais, né? Então ele não pertence aos números reais. Não pode ser uma posição 1,5, por exemplo, né, dentro dos racionais. Nós sempre temos números naturais, então isso não descreve uma função para a gente, tudo bem? Então vamos lá. A nossa progressão aritmética, temos três tipos de classificação. O que acontece quando uma função, uma progressão, ela é crescente? Para isso acontecer, a nossa razão ela tem que ser maior do que zero. Isso faz com que os nossos termos posteriores, o nosso AN, ele é sempre adicionado da nossa respectiva razão. Agora, quando ela é decrescente, a nossa razão ela é menor do que zero, né? Números negativos. O que quer dizer que a nossa posição geral ela é sempre subtraída da respectiva razão. E agora, quando é constante? Bem, se a gente já tem maior do que zero e menor do que zero, só falta dizer que a nossa razão é igual a zero. Mas, Franco, isso daí continua sendo uma progressão aritmética? Cara, é uma sequência numérica que a gente chama de constante, pode ser uma progressão aritmética, porque a nossa razão que está sendo aqui adicionada é zero, né? Estamos somando o mesmo elemento. A razão, então, pode ser igual a zero. Ou seja, o nosso termo geral está sendo adicionado ou subtraído, né, sempre de zero, nossa razão. Beleza? Essa é a ideia. Deixa eu dar uns exemplozinhos. Nós vimos aqui, por exemplo, a sequência 3, 7, 11, 15 e assim por diante. Perceba que o termo posterior, por exemplo, o nosso 15, ele sempre é maior do que o nosso anterior. Mas o contrário também acontece. O que acontece quando nós temos uma sequência aqui, ó? Nós temos aqui o nosso 8, e depois 3, depois menos 2, depois menos 7. Perceba o seguinte, nós estamos subtraindo 5 de cada um dos elementos. Então, quer dizer que o nosso termo posterior é sempre menor do que o termo anterior. Então, você pode falar isso, ó.
O seu AN ele é sempre menor do que o seu AN menos 1. Agora, para a crescente, o seu AN ele é sempre maior do que o seu AN menos 1. Isso quer dizer que o posterior é sempre maior do que o anterior na crescente. Na decrescente, o posterior é menor do que o seu termo anterior. E na constante, bem, vamos pensar aqui, ó, número 3, 3, 3, 3, 3 e assim por diante. Quer dizer que o nosso AN ele é igual ao nosso termo anterior. Quando isso acontece, nós temos aí uma sequência, né, uma progressão aritmética constante. Só você analisar o que acontece com o termo posterior ou anterior. A gente sempre fala que olha para os vizinhos, né, dele, né, dos elementos, para tentar analisar se isso é uma progressão aritmética, que tipo de sequência ele está sendo descrito. Então, nós chegamos finalmente, né, falando em vizinhos, né, na interpolação. O que significa interpolar? É completar elementos. Então, olha só. Quando se fala meios aritméticos, quer dizer que é uma progressão aritmética. Aí está falando o seguinte, interpole 5 meios aritméticos entre 2 e 32. Então a gente faz o seguinte, ó, quem são os termos? 1, 2, 3, 4, 5, né? Que estão sendo somados aqui para até chegar no 32. Poxa vida, vamos tentar analisar, né? Olha só. A única coisa que nós sabemos é o nosso primeiro termo, nós estamos aqui, ó, o nosso A1, ele tem que ser igual a 2. E nós sabemos que ó, temos o nosso primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o nosso sétimo termo. Eu gosto muito desse exemplo porque o pessoal que normalmente confunde PA e PG, eu uso esse exemplo só para mostrar o quão diferentes são elas, tá bom? E nós temos aqui o nosso sétimo termo, o nosso A7, ele é igual a 32. O que a gente tem que analisar é, poxa, o nosso número 32, ele é a mesma coisa que o nosso primeiro termo, mais 7 menos 1 vezes a nossa respectiva razão. A gente não sabe quem é a nossa razão ainda, então a gente não consegue descrever quem é a nossa progressão aritmética para a gente poder tentar interpolar esses caras. Aí o que eu faço normalmente, né? Eu vou te mostrar uma dicasinha aqui interessante. Aí nós temos aqui, ó, o nosso primeiro termo. Então, temos 32, que isso daqui, por sua vez, é 2 mais 6 vezes a nossa razão. Olha lá que interessante, esse carinha que está somando passa subtraindo, né? Teremos, então, que 30, isso é igual a 6 vezes a nossa razão. Quer dizer, então, que a nossa razão tem que ser igual a 5. Opa, se a nossa razão é igual a 5, será que a gente tem como a gente interpolar esses caras? Tem sim. Vamos lá, como vamos interpolar? Então vamos ter que somar, né? Teremos então nosso segundo termo, ele tem que ser igual a 7, logo depois tem que ser igual a 12, logo depois tem que ser igual a 17, logo depois tem que ser igual a 22, finalmente nós temos o nosso 27 e mais 5 vamos completar o nosso 32. Olha que legal. E sabe o que é interessante? Tá vendo o nosso quarto termo que está bem aqui no centro, aqui, ó, nosso 17? Olha que legal. E se eu pegar o meu primeiro termo e somar com o meu sétimo termo aqui, ó, meu sétimo termo, o primeiro e o último termo, eu vou ter, só pegar aqui a borrachinha porque ficou feio aqui pra gente. Vamos lá, vamos pensar aqui nessa análise. Eu tenho aqui o meu 1 mais o meu... Opa! Borrachinha aqui de novo, me ajuda? Pronto. Eu tenho aqui o meu primeiro termo, né? Que ele já descreveu, que é o número 2. Mais o nosso 32, isso gera 34. E a metade do caminho dele, olha só quem é que gera. Gera pra gente nosso 17. Franco, isso é crime. Calma. Olha só. O que acontece quanto ao 22? Vamos olhar para os vizinhos dele? 17 mais 27, né? Nós teremos aqui, então, né? Nós teremos o nosso 44, né? 17 mais 27, dividido por 2, vai dar quem aqui pra gente? 22. Olha só. Quer dizer, então, que uma progressão aritmética, se a gente pega exatamente os vizinhos equidistantes, que a gente fala, e divide por 2, a gente tem o termo central. É uma forma de interpolar também. Então, por que isso acontece, né? Vamos lá, vamos pensar. O nosso termo central, digamos que a gente chame ele de A. O nosso termo anterior é A menos a razão. E o nosso termo posterior, ele é A mais a razão. Como será que eu consigo descrever esses caras? Quanto que eu consigo fazer com A menos a razão e A mais a razão? Vamos pensar? Se eu somar esses dois, eu vou ter 2A menos a razão mais a razão. Quer dizer, então, ó, que
Agora, para tentar encontrar o nosso A, basta a gente dividir esse cara por 2. Na verdade, teremos então o nosso A. Então, o nosso A, ele nada mais é do que a média aritmética dos termos que eles estão aqui alinhados. E é exatamente assim que a gente faz o somatório de termos, né, de uma progressão aritmética. Foi a ideia que Gauss teve quando ele era bem pequenininho, né, criança lá. Ele diz o seguinte, que se você somar o seu primeiro termo com o seu enésimo termo e multiplicar pela quantidade de termos dividido por 2, isso te dá o somatório. Tá, calma, eu vou chegar lá com você, não se preocupe. A ideia é, sendo que o nosso A1 é o nosso primeiro termo, o nosso AN é o nosso bem, até qual termo você quer somar, e o nosso razão seria a nossa posição aqui, né? Só que agora a gente tá fazendo isso sem razão, né? Estranho, né? Vamos lá. Então, como que a gente somaria, né, todos os números naturais de 1 a 100? Isso aí ia ficar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5? Não, não precisa fazer isso. O que nós vamos fazer é, vamos imaginar o 1 e o 100 bem aqui, ó. 1, ele é o nosso primeiro termo. Se a gente pegar o primeiro termo e somar com o nosso centésimo termo, né, que é o nosso 100, isso vai gerar para a gente, ó, 101. Tá, Franco, mas espera aí, o que acontece? Vamos lá, vamos pensar. O nosso segundo termo e o termo anterior, aqui o 90º, nós temos o 2 e vamos somar com o nosso 99, né? Isso daqui vai gerar também 101. Interessante, né? O que vai acontecer se a gente pegar o nosso número 3, vou só puxar para cá, e somarmos com o anterior dele aqui, ó, o 98. 3 mais 98, isso também vai gerar para a gente 101. Só que olha só, eu estou pegando isso em pares, né? Quer dizer, então, que dos 100 números que existem, eu estou fazendo pares. Quer dizer que eu estou utilizando, então, 50 pares. Só que o que quer dizer isso? Quer dizer, então, que eu estou 101, vai aparecer quantas vezes? Vão aparecer 50 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 5.050. Beleza, esse é o somatório de 1 até 100. Só que como que isso se apresenta para a gente? Vamos pensar uma análise mais crítica. Eu peguei, então, o meu primeiro termo e somei com o último termo, certo? Só que eu estou multiplicando esse somatório pela quantidade de termos dividido por 2. A fórmula, ela induz aqui, né, por esse dividido por 2, que é todo mundo dividido por 2, mas é a quantidade de termos por 2. Por que isso acontece? Porque são pares que estão sendo organizados, né? Então, o 1 e o 100 formam um par, nós temos o 2 e o 99 formam outro par, e finalmente o 3 e o 98 formam outro par, o 4 e o 97 e todos os outros assim por diante, né? Todos eles formam pares. E é por isso que esse cara, então, ele vai ser dividido por 2, porque são pares que nós analisamos. Então, ó, por exemplo, participando do mesmo processo, ó, nós queremos aqui saber qual é o nosso somatório das 25 termos dessa PA. 2, 5, 8, mas nós temos um problema. A gente não sabe quem é o nosso 25º termo. E esse é um problema bem clássico aqui assim pra gente, né? Primeira coisa que a gente analisa. Poxa, essa é uma progressão aritmética que ela está crescendo, né? O termo posterior é maior do que o anterior. Então, ó, nós temos que descrever. A nossa razão, então, aqui, ela é 3, por exemplo. Perfeito. Sabemos que a nossa razão é 3. Só que a gente precisa saber quem é o nosso 25º termo, porque a gente não sabe até onde nós vamos somar. Então, vamos descrever. O nosso termo geral, ela é o primeiro termo mais a posição do elemento, menos 1, vezes a nossa respectiva razão, conforme a gente viu já ali um pouquinho anterior. Nós queremos saber quem é o nosso 25º termo. Por quê? Porque a gente quer saber até qual elemento que é somar. Então a gente tem que saber quem é o nosso 25º. Aqui o nosso primeiro termo é 2, mais 25 menos 1, vezes a nossa razão, que ela é 3, né? Teremos então aqui 75 menos 3 são 72, mais 2 quer dizer que o nosso 25º termo tem que ser igual a 74. Beleza, encontramos quem é o nosso 25º termo aqui, 74. E agora, o que fazer? Bem, facinho. Vamos lá. Nós queremos então somar, ó, a partir da fórmula do nosso somatório, opa, só apagando aqui, a partir da nossa fórmula do nosso somatório, queremos somar os nossos 25 termos dessa progressão aritmética. Para a gente teremos então aqui, ó, 25 vezes, aí vamos lá, vou colocar até 25 sobre 2, só para você ver que não precisa de mais nada do que isso. Nosso primeiro termo ele é 2 mais 74. Então, nós teremos aqui o nosso somatório dos 25 termos, teremos
25 sobre 2 vezes 76. Bem, a gente consegue simplificar, né? 76 dividido para 2, né? Teremos então que o nosso somatório dos 25 termos, ele tem que ser igual a 25 vezes 38. Prontinho, ó, chegamos aqui, né? Vamos lá, vamos efetuar essa multiplicação. Teremos aqui 38 para 25. 5 vezes 8 são 40, vem 4. 5 vezes 3 são 15, mais 4 são 19. 2 vezes 8 são 16, e aqui fica 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 são 7. Gera para a gente aqui, ó, para 5, 8, 9, 950. Esse é o somatório dos 25 termos gerados, então, para a gente com essa progressão aritmética. Na aula de hoje, então, nós vimos uma boa etapa das sequências numéricas, né? Nós vimos, então, a classificação entre elas, a tipagem que elas possuem, o termo geral, de recorrência, nós temos aí uma lei de... Desculpa, né? Nós temos aí uma regra geral, né, que vai ser determinada, e aí nós analisamos também a nossa progressão aritmética. Nós vimos o termo geral, como que se calcula, nós vimos a interpolação da PA também, né, a progressão aritmética. Nós vimos o somatório geral e nós vimos também o somatório até um quantitativo limitado de termos. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre outro tipo de sequência, que é a nossa progressão geométrica, e fechar esse pedacinho aqui de sequências numéricas. Te encontro lá. Tchau, tchau.